Canal Pó-Dicas. Assista agora mais um conteúdo que vai agregar na sua vida. Ok, vamos lá. Recebi aqui um material fascinante sobre o Google Docs e, olha, tem um dado que me pegou de surpresa. Aparentemente, cerca de 95% das pessoas que usam a ferramenta todo dia estão, na prática, utilizando só uns 10% do que ela pode fazer. É como ter uma Ferrari na garagem e só usar para ir na padaria da esquina. Então, a nossa missão hoje é fuçar um pouco no que está escondido nesses outros 90%. Com base neste guia bem completo que a gente analisou, vamos explorar algumas ferramentas que, para a maioria, são praticamente secretas. A ideia é entender como pequenas mudanças podem transformar não só a produtividade individual, mas o jeito como uma equipe inteira trabalha junto, né? E muito além de só digitar texto. Exato. E o ponto central que esse material levanta não é só sobre aprender truques por aprender, sabe? É uma mudança de mentalidade. Um editor de texto, antigamente, era o ponto final do trabalho, onde se entregava o resultado. Hoje, ele se tornou o próprio ambiente de trabalho, um centro de operações. Dominar isso não é mais um luxo, é uma alavanca estratégica. É descobrir como usar a ferramenta para pensar melhor, e não só para registrar o que já foi pensado. Ótimo ponto. E por onde a gente começa? Pelo que todo mundo mais quer, que é ganhar tempo. Uma das ideias centrais no material é a de atalhos que podem de verdade dobrar a velocidade do trabalho. Mas assim, realisticamente, quem tem tempo para decorar dezenas de comandos? Qual seria o atalho que as fontes apontam como um verdadeiro divisor de águas? Essa é a pergunta certa. Em vez de uma lista enorme, o guia foca em atalhos que resolvem o que a gente pode chamar de gargalos cognitivos. O melhor exemplo é a pesquisa integrada. Pensa no fluxo. Você está escrevendo, precisa checar um lado, aí abre outra aba, pesquisa, talvez se distrai com uma notícia e pronto. Quando volta, já perdeu a linha de raciocínio. O atalho que permite pesquisar no Google dentro do documento elimina essa quebra. Ah, entendi. É um ganho de segundos, sim, mas o principal é a manutenção do que os psicólogos chamam de estado de fluxo. Você continua imerso na tarefa. Faz todo sentido. É menos sobre a velocidade dos dedos e mais sobre a velocidade do pensamento. Outra coisa que me chamou a atenção foi a função de limpar formatação. Quem nunca colou um texto da internet e o documento virou, tipo, um pedido de resgate com 5 fontes e 3 cores diferentes? É um pesadelo. Pois é, o pedido de resgate é a definição perfeita. Esse comando de limpeza é o que eu chamo de ferramenta anti-frustração. A energia mental que se gasta para corrigir manualmente cada parágrafo é desproporcional. Ao resolver isso com um clique, você libera essa energia para o que realmente importa, que é o conteúdo. É um detalhe pequeno que, ao longo de um dia, tem um impacto cumulativo enorme na nossa paciência e no nosso foco. Ok, isso já muda bastante o jogo para documentos curtos. Mas e o contrário? Para quem lida com relatórios de 50, 100 páginas, a rolagem infinita é um problema real. O material que a gente recebeu fala muito sobre o explorador de docs ou a estrutura de tópicos. Isso funciona mesmo em documentos gigantescos? Funciona de uma forma transformadora, desde que o documento esteja bem formatado com estilos de título. Título 1, título 2, essas coisas. Certo. A ferramenta cria um índice lateral clicável. É como transformar um livro de papel num e-book bem estruturado. Você pode saltar do capítulo 2 para o apêndice, instantaneamente. Nossa. Para quem escreve uma tese, um manual técnico ou analisa um contrato longo, isso muda tudo. O documento deixa de ser uma parede de texto linear e se torna um ambiente navegável dinâmico. A organização do texto passa a espelhar a organização das ideias. É interessante. Essa ideia de organizar um documento para uma pessoa só já é poderosa. Mas e quando entram 10 pessoas no mesmo arquivo? O caos é quase inevitável. O material fala muito sobre como evitar isso, sobre uma tal de colaboração sem medo. O que é isso exatamente? Essa expressão, colaboração sem medo, é a chave. Ela se refere principalmente ao modo sugestão. E o valor aqui é muito mais psicológico do que técnico, sabe? Existe uma barreira invisível quando você vai editar o texto de um colega, um medo de estragar o que outra pessoa fez ou de parecer agressivo ao apagar algo.
O modo sugestão contorna isso. Você não edita, você propõe. Sua alteração aparece destacada e o autor original pode aceitar ou rejeitar com um clique. Ah, isso remove a hesitação. Em vez de só deixar um comentário vago, tipo, acho que essa parte pode melhorar, a pessoa pode reescrever o parágrafo como sugestão. É bem mais construtivo. Exatamente. Incentiva um feedback mais direto e útil, porque cria um ambiente psicologicamente seguro. E essa inteligência colaborativa vai além. Outro recurso destacado é a capacidade de atribuir tarefas diretamente nos comentários. Como assim? Você seleciona um trecho, deixa um comentário, e em vez de só escrever, fulano, favor verificar este dado, você marca a pessoa com um arroba e clica na caixinha atribuir a. Isso transforma o comentário numa notificação formal, numa pendência. Então o que o material está realmente dizendo aqui é que o documento deixou de ser o resultado do trabalho. Ele se tornou o local onde o trabalho acontece. Perfeito! Essa é a grande virada de chave. O documento vira uma mini plataforma de gerenciamento de projetos. Mas olha, é preciso ter cuidado. O guia também sugere, nas entrelinhas, que isso pode criar um microgerenciamento oculto, se não for bem usado. Se tudo vir uma tarefa atribuída, a colaboração pode ficar burocrática. A ferramenta é ótima, mas a cultura da equipe precisa acompanhar. Não dá para substituir uma boa conversa por 100 tarefas no Docs. É um bom contraponto. E para fechar essa parte de colaboração, uma coisa que eu não tinha a menor ideia e que os materiais trouxeram foi essa função de comparar documentos. Eu sempre fiz isso abrindo duas janelas lado a lado, sabe? Tentando achar as diferenças. Isso parece ser algo que economizaria horas para advogados ou roteiristas, não? Horas, e reduziria a chance de erro humano a quase zero. A ferramenta faz uma análise linha por linha e entrega um novo documento com todas as alterações marcadas exatamente como o modo sugestão faz. Para revisar versões de contrato onde uma vírgula muda tudo, ou para um orientador acadêmico ver o que o aluno alterou. É uma ferramenta de precisão cirúrgica que a maioria nem sabe que existe. Certo. Agora vamos para o que o guia chama de ferramentas de power user, aquelas que transformam o Docs em algo mais parecido com um canivete suíço. O que mais se destaca aqui? A ideia principal é que o Docs não é um sistema fechado. É um ecossistema que pode ser expandido. Isso acontece de duas formas: com as extensões, os add-ons, e com recursos nativos que são pouco conhecidos. Entre os add-ons, o material cita exemplos como o Grammarly, para revisão avançada de textos em inglês, ou o Doc Secrets, para criptografar trechos específicos de um documento. Espera aí. Essa ideia de criptografar um parágrafo no meio de um documento é genial. Você pode compartilhar um relatório com a equipe inteira, mas manter, sei lá, a seção de salários visível só para quem tem a senha. Exato. É um controle de informação bem granular. E do lado dos recursos nativos, tem algumas pérolas. O guia dá muito destaque à ferramenta de ditado por voz. Muita gente acha que isso não funciona bem em português. Eu sou uma delas. Pois é. Mas os testes mostram que a precisão hoje é altíssima. Para quem precisa transcrever uma entrevista ou simplesmente tem mais facilidade em organizar ideias falando do que digitando, isso pode ser um divisor de águas. E para nichos mais específicos. Lembre de ter visto algo sobre ferramentas para acadêmicos e até para quem lida com dados. Sim. A facilidade de inserir equações matemáticas complexas, por exemplo, tira o Docs do território do só texto e o aproxima de softwares mais especializados. Da mesma forma, as tabelas agora permitem fórmulas básicas, como soma e média. Não vai substituir uma planilha, claro. Claro. Mas para um relatório que precisa de cálculo simples, evita novamente ter que abrir outro programa. O que isso mostra é uma tendência clara de centralização de tarefas. A linha entre esses programas está ficando cada vez mais tênue. Ok, cobrimos velocidade, colaboração, ferramentas avançadas, mas vamos ser honestos, a maioria dos documentos que a gente faz é meio feia. A parte de formatação e apresentação profissional parece ser o último pilar dessa transformação. E é um pilar crucial. A formatação não é só sobre deixar o documento bonito. É sobre comunicação. Um texto bem estruturado, com uma hierarquia visual clara, é mais fácil de ler, de absorver e transmite mais credibilidade. E o recurso mais poderoso aqui, segundo o guia, são os estilos de parágrafo. Aquela coisa de definir título 1, título 2.
Eu confesso que muitas vezes ignoro isso e só aumento a fonte e coloco em negrito manualmente. Por que os estilos são tão importantes? Pela consistência e pela escalabilidade. Imagina o seguinte: você terminou seu relatório de 100 páginas e seu chefe pede para mudar a cor de todos os subtítulos, de preto para azul. Se você fez manualmente, vai ter que caçar cada um deles. Nossa, que trabalho! Pois é. Se usou o estilo título 2, você altera a cor do estilo uma única vez e o documento inteiro se atualiza, instantaneamente. E, aliás, é isso que alimenta aquela estrutura de tópicos navegável que a gente falou no início. Uma coisa depende da outra. Entendi. É um investimento de 5 segundos no começo que pode economizar 1 hora no final. E o que mais se destaca nessa área de apresentação? O guia menciona alguns pontos que reforçam essa ideia de profissionalismo. A criação de um índice automático, que se atualiza sozinho, a possibilidade de salvar as cores e a fonte da empresa na paleta padrão, para que todos os documentos da equipe sigam a mesma identidade visual, e, claro, o uso de templates. Começar um projeto a partir de um modelo profissional de proposta, por exemplo, já posiciona o trabalho em outro patamar de qualidade, desde a primeira linha. Certo, então se a gente amarrar tudo isso, a grande mensagem que fica é que aquela página em branco que a gente abre todo dia evoluiu. Exploramos como ela pode nos deixar mais rápidos, como pode se tornar o centro nervoso de um projeto em equipe e, por fim, como pode gerar um resultado final muito mais profissional. Exatamente. E voltando à estatística do início, dos 95% que só usam 10%, o objetivo não deve ser dominar 100% das funções. Seria improdutivo. A questão é fazer uma autoanálise. Qual é a maior frustração hoje ao trabalhar com documentos? É a lentidão? É a bagunça na colaboração? É a aparência amadora do resultado? A partir dessa resposta, dá para escolher dentro desses outros 90% de potencial uma ou duas ferramentas que vão atacar diretamente o maior gargalo. É um uso estratégico e intencional da tecnologia. E para deixar uma reflexão final, um ponto de partida prático. Pense na tarefa mais repetitiva e manual que se faz dentro de um documento. Aquela que dá um suspiro toda vez. Pode ser ajustar o tamanho de imagens, formatar citações bibliográficas ou procurar e substituir uma mesma palavra dezenas de vezes. Provavelmente, existe uma função, um atalho ou um add-on projetado exatamente para automatizar isso. Encontrar essa solução pode ser o primeiro passo para começar a explorar o verdadeiro poder dessa ferramenta, que está aí, na nossa frente todos os dias.